Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês novamente com o meu programa, certo? De educação, saúde e lazer, priorizando aí as videoaulas de física. Hoje, para vocês, vai ter a novidade tão esperada, que é o nome do boneco, certo? Tá ali o boneco, o amiguinho dele, o cachorro, o Toby. E hoje eu vou falar para vocês o nome que foi escolhido, certo? Foram muitas sugestões. Einstein, Galileu, Freud, Piaget, Frederico, Ícaro, Humberto, Zorzi. Foram muitas sugestões. Eu agradeço a todos que contribuíram para que eu chegar a este nome. E daí no final do programa eu vou falar para vocês qual foi o nome que eu escolhi para o boneco. Agora eu vou iniciar um assunto novo, que é sobre termologia. A termologia ela estuda a temperatura. E aí vem aquela questão: e o que é temperatura, professor? Então, a temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação térmica das moléculas, tá certo? E aí um outro conceito básico muito importante é o de calor, certo? Calor e temperatura estão totalmente relacionados. O calor, ela é uma energia, certo? Ela é uma forma de energia, é a energia térmica em trânsito que passa de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Um exemplo prático seria o seguinte: vamos supor que você tem um certo corpo, chama esse corpo de corpo A, e daí a temperatura desse corpo é de 30 graus Celsius, certo? E outro corpo se encontra a uma temperatura de 10 graus Celsius, vou chamar esse corpo de corpo B. Então, tem o corpo A a 30 e o corpo B a 10 graus Celsius, certo? Então, este é o grau de agitação térmica de cada um destes corpos, o que, no caso, é a sua temperatura. O corpo A encontra-se a 30 graus Celsius, no caso, a escala termométrica aí adotada foi a escala Celsius, para indicar a temperatura desses corpos. Inclusive, eu vou falar na aula de hoje sobre as escalas termométricas, tá bom, pessoal? São três, mas eu não vou falar agora. Daí, o que é que vai acontecer? O corpo A, que tem maior temperatura, vai liberar, certo, calor, para o corpo B, que tem menor temperatura. Se de repente esses dois corpos, certo, estiverem isolados termicamente, o que é que vai acontecer? Depois de um certo período, esses dois corpos eles vão entrar em um estado que é chamado de equilíbrio térmico, certo? Equilíbrio térmico é quando dois ou mais corpos, certo, que estão a temperaturas diferentes depois de um certo tempo, eles vão chegar a encontrar-se com a mesma temperatura. Tem um exemplo prático, inclusive, sobre equilíbrio térmico, que é a questão do termômetro clínico, certo? Você utiliza o termômetro clínico e deixa um certo tempo esse termômetro em contato do corpo para indicar a temperatura. E aí, essa temperatura, se ela estiver acima, geralmente de 36 ou 36,5 graus Celsius, então vai indicar que a pessoa está com febre. Mas aí, deixa um certo tempo esse termômetro para indicar é, é, a temperatura do corpo. E essa indicação é justamente o equilíbrio térmico entre o corpo e o termômetro, certo? Então, o equilíbrio térmico é um estado físico em que os corpos eles vão, depois de um certo tempo, eles estão a temperaturas diferentes, mas depois de um certo tempo eles vão se encontrar com o quê? Com a mesma temperatura. Então, eu falei três coisinhas muito importantes aqui na termologia, que foi o conceito de temperatura, o que é calor, certo? E equilíbrio térmico. E aí, eu voltando para calor, né, que eu falei para vocês que calor é o quê? Calor é uma energia térmica gerada devido à diferença de temperatura, e daí esse calor ele vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Tá certo? Então, essa é a definição de calor. E daí, meu amiguinho lá, que já sabe o nome dele, que eu vou falar aqui no final do programa, certo? Ele tem um questionamento, pessoal. Ele quer perguntar, mas professor, eu tenho calor, certo? O bonequinho está querendo saber se ele tem calor. E aí vocês podem se questionar, ele tem calor? Então, nós não temos calor, certo, gente? O calor ele é gerado pelo quê? Como eu falei para vocês. O calor ele é gerado pela diferença de temperatura, certo? Entre dois ou mais corpos. Então, essa energia que vai passar do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura é que é denominada de calor, que seria o seu fluxo. Certo? Seria o fluxo de calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, meu amiguinho aqui deve ter entendido. No final do programa ele vai saber qual é o nome dele, certo, gente? Obrigado pelas sugestões de todos vocês. Agora eu vou falar sobre as escalas termométricas, certo, gente? São três as escalas termométricas. Nós temos a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá certo? Cada uma dessas escalas
tem uma coisinha que é chamada de ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão é o estado em que o corpo vai passar o quê? Ele vai passar de sólido para líquido. Então, esse é o quê? O seu ponto de fusão. Já o ponto de ebulição, o corpo vai passar o quê? De estado líquido para o estado de vapor. Daí, por exemplo, cada uma dessas três escalas que eu falei vai ter o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição, tá bom? Então, são três escalas termométricas, anotem aí. Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Eu vou trazer para vocês aqui, certo? Um demonstrativo dessas três escalas termométricas, certo? Nós temos aqui, por exemplo, as três escalas termométricas, a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Tá certo? Cada uma dessas escalas tem seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. O ponto de fusão, no caso da escala Celsius, é 0 Celsius. Na escala Fahrenheit é 32 Fahrenheit. E na escala Kelvin é 273 Kelvin. Já o seu ponto de ebulição, certo? O ponto de ebulição nestas três escalas, nós temos aqui, ó, 100 graus Celsius para o ponto de ebulição na escala Celsius, 212 para a escala Fahrenheit e 373 para a escala Kelvin, tá bom? E daí, por exemplo, vamos supor que cada uma dessas escalas eu tenho uma certa temperatura, mas eu não sei a sua indicação. Por exemplo, aqui eu chamei TC na escala Celsius, TF na escala Fahrenheit e TK na escala Kelvin, tá bom? Partindo dessa relação aqui entre essas três escalas, eu vou chegar em uma equação matemática que vai relacionar estas escalas termométricas, certo, gente? Então, essa daqui é a relação matemática que relaciona a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, TC seria a temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a quê? TF menos 32, TF é a temperatura na escala Fahrenheit sobre 9, TK menos 273 sobre 5, tá certo? Então, eu cheguei a essa relação aqui entre essas três escalas, fazendo uma relação de semelhança entre essas três escalas termométricas aqui, tá bom, pessoal? Então, você sabendo dessa equação, você pode converter uma temperatura, por exemplo, que se encontra na escala, uma temperatura na escala Celsius e você quer passar essa temperatura para a escala Kelvin. Então, você faz uma relação entre a equação aqui da temperatura na escala Celsius com a temperatura Kelvin. Vocês vão entender melhor o uso dessas equações com os exemplos que eu vou trazer aqui para vocês agora. Mas antes de eu trazer os exemplos, tem uma outra questão que é importante você saber. Dentre essas três escalas termométricas, a que expressa o valor mais absoluto é a escala Kelvin, certo? Inclusive, tem a questão do zero absoluto. O zero Kelvin, por exemplo, ele corresponde na escala Celsius a menos 273 graus Celsius, que seria a menor temperatura que um corpo pode chegar, tá bom? Então, seria o zero Kelvin, que é a escala termométrica absoluta, tá bom, galera? Então, esse exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês é um exemplo simples, tá bom? Seria uma situação em que um corpo ele tem uma certa temperatura na escala Fahrenheit. E a temperatura na escala Fahrenheit desse corpo é de 40 Fahrenheit. E eu quero saber quanto equivale 40 Fahrenheit na escala Celsius, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá observar, né, a relação de semelhança entre essas duas escalas, que é qual? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Daí, olha, o correspondente à temperatura na escala Fahrenheit, eu vou substituir por quanto? Por 40, que foi o valor da temperatura desse corpo aí, fictício, desse exemplo, tá bom? E daí você substitui TF por 40 e vai ficar em quanto? TC sobre 5 igual a 40 menos 32 sobre 9. Daí 40 menos 32 é quanto, gente? É 8. Daí você conserva TC sobre 5 igual ao quê? A 8 sobre 9. Faz o meio pelos extremos, vai ficar como? TC vezes 9, você vai ficar com 9TC igual a quanto? 5 vezes 8, que vai dar 40. Daí esse 9 vai passar a dividir por 40. Você vai isolar então o quê? A temperatura na escala Celsius. Então a temperatura na escala Celsius vai corresponder ao quê? A 40 dividido por 9. Essa temperatura na escala Celsius vai corresponder a quanto? A 4,444, seria uma dízima periódica aí, certo, gente? E
seria correspondente aqui a 40 Fahrenheit na escala Celsius, que é quanto? 4,44 graus Celsius. Então, 40 Fahrenheit corresponde a 4,44 graus Celsius. Então, essa equação ela foi justamente utilizada aqui para converter um valor correspondente de temperatura na escala Fahrenheit para a escala Celsius. Mas você poderia também fazer o inverso. Já essa outra situação aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma situação em que um corpo teria uma temperatura na escala, certo? Kelvin, de 400 Kelvin, certo? E daí eu quero saber quanto que equivale 400 Kelvin na escala Celsius. Então a relação agora mudou. A relação entre a escala Kelvin e a escala Celsius. Então, a relação entre a escala Kelvin e a escala Celsius é qual? Tc é igual a Tk menos 273. Tc é a temperatura na escala Celsius, Tk a temperatura na escala Kelvin. Menos 273 aí. Substituindo então 400 aqui em Tk, eu vou ficar com Tc vai ser o quê? 400 menos 273. Então, quanto vai corresponder essa temperatura na escala Celsius, gente? 127 graus Celsius. Então, 400 Kelvin equivale a 127 graus Celsius na escala Celsius, tá bom? É bom a gente saber também como eu poderia converter a temperatura na escala Celsius para a escala Kelvin, tá bom? Então, você viria aqui e substituiria, por exemplo, nessa equação, o valor correspondente à temperatura na escala Celsius. Então, a relação entre a escala Kelvin e Celsius, né? No caso, se você quiser saber quanto equivale a temperatura na escala Celsius, na escala Kelvin, que se encontra na escala Celsius, então você utilizaria essa equação. Então, Tk vai ser igual a Tc mais 273. Né? Isso se você fosse transformar uma temperatura na escala Celsius para a escala Kelvin. Por exemplo, vamos supor que você pegasse esses 127 e somasse com 273. Daria quanto? Justamente 400, que corresponderia à temperatura na escala Kelvin, tá certo? Uma outra relação importante você saber é o seguinte, que a variação da temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Tá bom? Isso aqui é muito importante esse dado, certo, gente? Vocês saberem que a variação de temperatura na escala Celsius é a mesma correspondente à variação de temperatura na escala Kelvin. Então, gente, essa foi a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham fixado, né, esses conceitos de temperatura, de calor, equilíbrio térmico, as escalas termométricas e como você, por exemplo, fazer a transformação de uma temperatura, né, que se encontra em uma certa escala e passar para outra, né, sabendo aquela relação de semelhança entre as três escalas. Tá bom? Agora, gente, chegou o momento, certo? Chegou o momento de anunciar o nome do nosso amiguinho aqui, do nosso boneco inteligente, que está sempre questionando, que faz parte aqui do programa, certo? Então, foram muitas as sugestões, eu agradeço a todo mundo, certo? Que sugeriu aí. Saiu até Teco, certo? Teco sugeriram para o nome do boneco. Rolou até várias sugestões, inclusive para Jorge. Gostei muito de quem sugeriu Jorge. Mas o nome que eu escolhi para o meu amiguinho aqui, certo? Que inclusive é uma homenagem a um grande cientista, certo? A um grande físico, a Albert Einstein, certo? Então, o nome do nosso bonequinho inteligente é Einstein, certo? Então, esse é o nome dele. Eu agradeço aí a Isabela, certo? Que sugeriu este nome para o boneco. Muito obrigado, Isabela. Então, esse é o nome do nosso boneco inteligente. O nome dele é Einstein, então ele agora tem nome. Tá certo? Einstein fica ali do lado de Toby. Muito obrigado, pessoal, por todas as sugestões, certo, que foram dadas. E eu espero que o conteúdo da aula de hoje tenha sido interessante para vocês e que vocês tenham fixado muito bem este assunto. É bom fixar e dar uma olhadinha no livro, certo? Sobre esses assuntos. Pesquisarem questões do Enem que envolvem este assunto também, está sempre fazendo problemas. E encaixar bem essa coisa do estudo com a saúde e o lazer, tá bom? É bom vocês cuidarem da saúde de vocês aí nesse momento tão importante da vida de vocês, que é essa preparação para o Enem ou para qualquer que seja o estudo que vocês estejam programando para suas vidas. Então, fiquem com Deus.
Muito obrigado e até o próximo programa. Um abração.